estamos num momento assim, extremamente difícil e o Brasil precisa ter um choque de realidade. Daí que você falou da manifestação de domingo, eu achei também que foi tímida, né? É de Frente ao que eu sábado, imaginava que teria né? mais gente. Eu Sábado, queria... desculpe, De sábado. Eu sábado. queria até só... Você chegou aí? Ou você foi nessa? Não, nessa você Não, não esteve. eu estou aqui perto, eu fui fazer o que chamava antigamente de observação participante. Faz Entendi. tempo Como que eu professor, né, como aprendi na aula de analista, graduação. acho interessante. Ô, Eu Vila, fa- mas eu não sei, os números, esses números eles são um pouco confusos, né, quando eles divulgam os números. A Secretaria de Segurança Pública divulgou em torno de menos de 10 mil pessoas que participaram, que é muito Tinha menos, mais, tinha mais do que 10 tinha mil. mais. Então, Sim, essa é tinha uma mais. questão, mas o que eu queria primeiro abordar são esses dois aspectos. Primeiro, a falta de união da oposição. A gente não pode nem falar da esquerda, porque esses movimentos não são apenas da esquerda. A gente tem centro-esquerda, tem até centro-direita e tem até alguns de direita que estão contra Jair Bolsonaro, né? Então, assim, a falta de união da oposição ao governo Bolsonaro, quer dizer, será que eles vão conseguir se unir ou não? E outra coisa também que foi relacionada ao Ciro Gomes, né, que acabou sofrendo ali uma violência. A gente até tem as imagens, vamos colocar a imagem para o Vila comentar? Acho interessante para o Vila comentar o que Ciro Gomes sofreu na Avenida Paulista no sábado. O impeachment de Bolsonaro é a única forma que a nação brasileira tem. É a única forma que a nação brasileira tem de se proteger contra um golpe de Estado. Bolsonaro é uma serpente. Bolsonaro é uma serpente venenosa que está se organizando para dar um golpe de Estado no Brasil. Tá aí, a gente viu a imagem, ele primeiro é vaiado quando ele tá lá fazendo seu discurso, é vaiado, aí até o pessoal fala, não, calma, 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 não camoto, o pessoal continua a vaia. E depois o que foi mais grave foi justamente essa situação de ele ser atacado por pedras, né? O carro dele foi atacado com paus, pedras, e até uma pessoa que chegou a tentar agredi-lo ali fisicamente. A gente viu as imagens, a polícia veio, aí colocou gás de pimenta. Como é que você analisa isso, hein, Vila? Dizer que é lamentável é o mínimo, né? Mas é muito mais do que isso, né? É impossível querer reproduzir hoje o que foi o movimento Diretas Já em 1984. Acho que isso tem de ficar claro. São conjunturas absolutamente distintas, tanto do Brasil como a conjuntura internacional. E são questões, é um país que, em termos políticos, são questões colocadas de forma muito diferente. O que nós tínhamos em 1984, quando da luta pela emenda Dante de Oliveira, né, que acabou sendo derrotada na Câmara dos Deputados, que defendia o que hoje muitos jovens vão falar assim, mas é óbvio isso, mas eram eleições diretas para presidente. Nós não tínhamos eleições diretas desde 1960 e só vamos ter em 1989, porque a emenda acabou sendo derrotada. Aquela conjuntura é uma, essa é outra, né? Aquela você tinha grandes homens públicos, grandes homens, não políticos, homens públicos. Agora, nós temos sobra-dedo em uma mão de homens públicos, quando nós temos políticos. Lá nós tínhamos, com todas as dificuldades, só tinha 5 partidos políticos à época legalizados, mas tínhamos partidos com relativa visão orgânica. Hoje não temos partidos políticos mesmo. Havia naquela época, em 84, também um otimismo com o futuro do Brasil, né? Aquilo, algo que também, hoje nós vivemos uma situação diferente. Tem a pandemia, que é também, e o nazifascismo bolsonarista, tudo isso. E desilusões com momentos que nós vivemos da chamada, entre aspas, Nova República, se é que a Nova República existe. Para mim, ela terminou com a promulgação da Constituição ou com o governo Sarney, mas alguns imaginam que ela existiu até a eleição de 2018. Então, são situações históricas muito diferentes, muito diferentes. E é um fato lamentável. Ele teve até, acho que, coragem de
a manifestação, porque ele sabia, eu presumo, Ciro é um político experiente, que encontraria resistência. Você vê que quando ele está falando, está todo mundo vaiando, impedindo que ele falasse, o que é uma manifestação claramente antidemocrática. Você está buscando unidade? Vaia. Como é que fica? Segundo, pior, a tentativa de agressão. Isso mostra que a manifestação de 15 de novembro, que essa seria, pelo que disseram os organizadores, uma espécie de esquenta, né? No dia 15 de novembro, certamente vai ter muita dificuldade para buscar uma unidade, né, entre amplos setores políticos que se posicionam contra o Bolsonaro. Agora precisa ver, e essa é uma questão que já foi motivo uma vez aqui do nosso encontro, se todos os que estão na manifestação querem o impeachment do Bolsonaro ou querem simplesmente desgastá-lo para inviabilizar a sua reeleição em 2022. Essa é uma pergunta, entre outras tantas, né? Então, ou se realmente o impeachment é só uma brincadeira para esconder uma cortina de fumaça para, na verdade, desgastar o governo, que já é um desastre, né? E mantê-lo como na presidência e como candidato à reeleição, o que é uma tragédia para o país, porque Bolsonaro na presidência e candidato à reeleição vai ensanguentar o Brasil em 2022. Essa é uma tragédia anunciada e pode registrar. Infelizmente, nós teremos uma eleição do sangue em 2022, se ele continuar na presidência e se for candidato à reeleição, né? Vai ser um horror aqui no Brasil, porque evidentemente, ele não chegará ao segundo turno, não aceitará a derrota. Você imagina ele, o primeiro turno é dia 2, o segundo turno é dia 30 de outubro, primeiro e último domingo, tal qual dispõe a Constituição. Você imagina ele no mês de outubro inteiro, novembro, dezembro, derrotado? Que país ele vai entregar no dia 1º de janeiro de 2023? Ele vai pôr fogo. Então, é um momento difícil. A situação a cada dia é mais grave, né? A desmoralização das instituições, a CPI da pandemia está mostrando algo que o Brasil ainda desconhecia, porque é a sua importância, é a principal CPI da história do século XXI, com toda certeza, mas o país ainda mantém-se uma indiferença meia, não sei, meia bovina, será? Não sei, porque a tragédia está aí, né? As pessoas abrindo lixo, antes abriam lixo, sem exagero, sem panfletarismo, para pegar material para reciclagem, né? Como continuam. Mas o número de pessoas, e em São Paulo isso é evidente, eu vi inúmeras vezes, não vi uma, que abrem os sacos de lixo em busca de comida e começam a comer, famílias. Eu vi era um pai, uma mãe, acho que tinham três filhos. É um negócio inacreditável. Então, parece que nós estamos caminhando para o caos social, para o caos econômico, caos sanitário, a questão institucional, que não é só uma crise política, é mais, é uma crise institucional. Estamos assistindo isso passivamente. Aí vem uma carta do Temer, o Temer é nada. Entre o Temer e o nada, eu prefiro ficar com nada. Aí aquilo diminui a temperatura política, como se o Temer fosse um ator político relevante, uma reserva moral da nação, né? E aí faz aquela cartinha do dia 9. Quando no dia 8, o Luiz Fux, vamos lembrar, abre a sessão à tarde, às 2, e faz aquele pronunciamento fantástico e correto, mostrando crime de responsabilidade por não cumprir decisão judicial. Ali era o momento, se tivesse partidos políticos, se tivesse lideranças políticas, homens públicos, se tivesse sociedade civil, no sentido clássico, no dia 8 à tarde, de você fazer aquele movimento. Não, ficaram esperando. Aí veio uma cartinha de ginásio, parecia aquelas que eu fazia, a professora pedia para fazer uma redação, minhas férias. Aí eu escrevia, era 20 linhas, com uma letra bem grande, porque eu não tinha o que escrever. Aí, 20, é a mesma coisa, uma coisa infantil, faz aquela declaração à nação, acabou, não tem mais nada. E o país continua seguindo. Não dá, o Brasil merece uma reflexão, viu? É difícil ter resposta fácil para o Brasil, viu?